Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NF Futebol. Seguinte dia de análise de Vasco e Botafogo. Vamos à tela e a gente vai começar pelo estilo. Pelo estilo, Botafogo leva vantagem 49 para o Vasco, 54 para o Botafogo. Ou seja, o Vasco jogando contra adversários parecidos com o Botafogo. O Botafogo jogando contra adversários parecidos com o Vasco. Botafogo leva vantagem. Quando a gente coloca isso em perspectiva do mando de campo, ou seja, o Vasco como mandante e Botafogo como visitante, aí você tem um equilíbrio, 51 a 49, ou seja, você sai de uma ligeira vantagem para o Botafogo para uma vantagem ligeira para o Vasco, a ponto de a gente colocar um empate aí. Ou seja, você tem um equilíbrio muito grande pelo mando de campo. Quando a gente passa a observar o mando de campo na parte de baixo, ou seja, como vai ser o jogo, a gente passa a observar o seguinte: passe voltado para o Vasco, mas com uma pequena vantagem só. Progressão voltada para o Botafogo, mas com uma ligeira vantagem. E também na velocidade de recuperação, vantagem para o Vasco, mas sem grandes diferenças entre as duas equipes. Ou seja, as duas equipes não marcam necessariamente pressão. Quando sobem a linha é mais para temporizar do que necessariamente para recuperar essa bola. E na hora de atacar, aí tentam atacar com mais velocidades, passes mais longos. Beleza? Isso resulta na defesa numa vantagem de bloqueio para o Vasco e numa vantagem de ação do goleiro para o Botafogo. No ataque, o Vasco tende a chutar mais vezes que o Botafogo e converter basicamente o mesmo tanto. A gente está comparando o Vasco mandante e o Botafogo visitante, tá? O que muda do Vasco jogando em casa, em laranja, que tem na tela para vocês, para enfrentar um adversário parecido com o Botafogo? Por que ele cai o perfil, né? Cai o overall. Eu tenho o Vasco aumentando a velocidade de recuperação, então o Vasco assume uma postura um pouco mais agressiva, assume uma progressão maior e assume um passe maior. Iago, isso não é positivo? No caso, não. Por que não é? Por que essa seção aqui passa a não ser tão positiva? Eu tenho uma ligeira queda na finalização, uma ligeira queda na conversão de chute para gol, assim como uma queda na defesa do goleiro, com um pequeno aumento só de bloqueio. Ou seja, nesse cenário onde 4 itens aumentam aqui no estilo de jogo do Vasco, eu tenho 3 itens caindo de performance e só um subindo. Por isso que cai, quando a gente fala de estilo, a questão do Vasco. Já o Botafogo é o inverso, já pode perceber. Botafogo jogando fora de casa em laranja, em azul temos o Botafogo jogando contra equipes parecidas com o Vasco. Ele vai fazer o mesmo processo, aumentar as velocidades de recuperação, aumenta também a progressão e aumenta também a posse. Iago, por que ele ganha em relação a isso, né? E o Vasco não? Porque no final das contas ele aumenta o número de finalizações, mantém a taxa de conversão, mantém a defesa e ainda aumenta o bloqueio. Ou seja, nos pontos que ele tem que melhorar, ele melhora em 2 de 4 pontos. E isso dá uma vantagem para o Botafogo, tá? Em termos de placar, como que a gente pode imaginar? São duas equipes que têm dificuldade de fazer o gol, tá? Principalmente nesses cenários. Então, quem fizer o primeiro leva uma vantagem muito grande, não só estratégica, mas também em termos de aumentar a chance de vitória nesse confronto, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.